Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar agora a coletiva do técnico Leonardo Jardim após Internacional 1, Flamengo 1. Que empate frustrante, cara. Nesse momento, enquanto tô gravando o vídeo, o Palmeiras tá vencendo a partida já contra o Vitória. E aí vai complicar para o Flamengo. Vai complicar. Bom, vamos lá analisar, quero ver o que o Leonardo Jardim falou aí dessa partida. Onde o Flamengo talvez tenha feito um primeiro tempo um pouco abaixo, mas na segunda etapa tentou ir para cima, tentou encontrar o gol de empate até depois virar a partida. O que você pode falar sobre esse jogo aqui no Beira-Rio? Obrigado. Boa noite. Não, acho que é essa a diretriz. A primeira parte não foi muito bem conseguida, principalmente no jogo ofensivo. Não conseguimos ligar o jogo e tivemos algumas dificuldades em criar, por isso tivemos muita posse de bola, lateralizamos muito o jogo, mas em termos reais e de efetividade não o conseguimos. A segunda parte conseguimos um pouco mais de efetividade, mas não foi suficiente para aquilo que pretendíamos, que era uma vitória. Jardim, boa noite aqui. Sidão Marinda Litoral News. O Varela, na saída de campo, chegou a dizer que não é sobre o resultado, sobre os pontos. É sobre o time e a maneira de jogar. A sensação que eu tenho, pelo menos, não sei se é a sua, é que o Flamengo vai sofrer gol em todos os jogos. É uma defesa muito frágil e um ataque que, se não produz, o time tem muita dificuldade dentro do jogo. Você vê essa questão do estilo de jogo que a sua equipe vem tendo e se preocupa para a sequência, tendo em vista que já no dia 12 tem o primeiro jogo contra o Cruzeiro na Libertadores. Obrigado. Com certeza, essas palavras direcionam principalmente devido a esta paragem. Tivemos 10 jogadores de fora. Tivemos uma performance até o jogo do Curitiba, não é? Depois tivemos um grupo a treinar durante 30 e tal dias e tivemos outro grupo que esteve de fora, treinando com outros treinadores, com outras ideias, com outros comportamentos e chegaram agora. E depois da chegada dos dois grupos nós ainda não conseguimos afinar, porque também não tivemos treinos, foi 10 dias com 3 jogos, ou uma semana com 3 jogos, por isso temos que aproveitar o máximo agora este tempo que temos para voltar outra vez a acertar um pouco aquilo que é o grupo na sua totalidade, de forma que as ações sejam melhor interpretadas e também que a qualidade do jogo volte àquilo que fizemos numa primeira fase, quando tínhamos o grupo todo. Jardim aqui, boa noite. É o segundo jogo que o Flamengo tem um primeiro tempo terrível. Eu queria saber de você se, na sua visão, vendo a maneira que a equipe está jogando, você acha que os jogadores estão tendo dificuldade de entender o que você pede, de se enquadrar no seu modelo de jogo? Obrigado. Obrigado. Uma das coisas que eu falei com os jogadores no início do jogo foi esse aspecto, foi a primeira parte difícil contra o São Paulo. E eu afirmei, mas nós na primeira fase do campeonato, antes da paragem, nós éramos uma equipa que entrávamos sempre muito fortes nos jogos e acabámos por fazer muitos golos logo no início do jogo, porque éramos dominantes, éramos pressionantes. Essa é mais o meu estilo, mas não temos conseguido, e hoje não temos conseguido, principalmente nestes últimos 2 jogos, e hoje voltei a bater nessa tecla, a importância de sermos incisivos e entrarmos fortes nos jogos. Ou seja, viram que isso se verificou por muitos jogos que fizemos numa primeira fase e ainda depois de juntar outra vez os grupos não estamos a conseguir fazer isso, mas é uma coisa que para mim é importante na minha forma de entender a jogámos principalmente antes da Copa. Boa noite, Jardim. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Nesses 2 últimos jogos ficou claro aí a falta de efetividade do Flamengo e acho que no jogo contra o Inter hoje o Arrascaeta ficou até os 90 minutos, mesmo voltando de lesão, até saiu mancando ali um pouco, ali sentindo os 90 minutos. Sem falar em nome, sem falar em jogador que está sendo especulado, mas eu queria saber de você a prioridade que o Flamengo tem que ter nas janelas de transferência. É um substituto para o Arrascaeta, um meio de campo para ajudar nessa criação? Obrigado. Eu já vos falei sobre isso, a importância de ter jogadores técnicos, jogadores com velocidade de execução na parte da frente, principalmente para estas equipas que começam a baixar os blocos e têm linhas de 5+4 e juntam os blocos ali, e nós temos que ter jogadores criativos, jogadores com velocidade, que desequilibram.
Hoje só o Arrasca e o Lino pontualmente conseguiram esses movimentos, os outros jogadores não o conseguiram. Por isso é uma coisa que temos avaliado dentro do grupo e o Bote sabe a importância de termos jogadores técnicos para jogar em pequenos espaços, para criar os desequilíbrios quando os adversários colocam esta situação, que é os blocos mais fechados e pouco espaço. Jardim, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro. Jardim, o Flamengo vai se aproximando do que, pelo menos até agora, vai ser o confronto mais importante no ano, o duelo com o Cruzeiro pela Libertadores. E o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro vindo de um empate jogando mal contra o São Paulo no Maracanã, um empate jogando mal contra o Internacional aqui no Beira-Rio, e não vai jogar esse fim de semana por já ter sido eliminado na Copa do Brasil. Então, eu queria entender um pouco de você, se você acha que a sua equipe está mentalmente preparada para esse confronto contra o Cruzeiro, que pode mudar o ano do Flamengo, e também queria entender um pouco, falando do jogo de hoje, sobre a posse de bola estéril da sua equipe, que teve mais de 70% de posse de bola e conseguiu finalizar menos que o Inter. Obrigado. Bem, vamos inverter as perguntas, acho que sim. Vocês sabem que eu sou o grande defensor da posse de bola estéril. Eu acho que temos que ser mais efetivos. Quando criamos, temos que criar e temos que terminar as situações que criamos. Em relação à parte mental, com certeza que os jogadores sabem que estes 2 empates não era o que nós pretendíamos. Sabíamos que estas 2 equipas já tinham feito moça ao Flamengo há uns meses atrás, quando iniciou o campeonato, quer o Inter, quer o São Paulo, o Flamengo só tinha feito um ponto com estas 2 equipas. Eram adversários que já estavam bem estudados e sabíamos a mais-valia deles, e com certeza que também eles sabem que para jogar no Flamengo é preciso reagir à adversidade, e acredito que todos eles que já têm uma história no futebol vão ter capacidade de reagir à adversidade, aproveitar este período agora para trabalhar bem a equipa e aproveitar bem, trabalhar com este grupo fechado, e depois ter o jogo ainda do Vitória, para depois termos a primeira mão do jogo da Libertadores. Jardim, boa noite. O seu time gosta de jogar em transição, mas nesses últimos 2 jogos não tem conseguido, tem encontrado muita dificuldade para transicionar. E em paralelo, um jogador que foi muito importante para o Flamengo desde que chegou, o Jorginho, caiu de produção. Ele tem jogado um pouco mais recuado também. Até que ponto isso se preocupa e de que maneira corrigir isso, até de maneira imediata, aproveitando a pergunta do órfão, porque urge essas oitavas de final da Libertadores? Claro, com certeza que o Jorginho está no seu melhor momento, toda a gente sabe as suas capacidades, mas o Nico também não estava connosco, é um jogador que pode ali substituir, e ainda hoje dei um pouco de minuto, e aquele que numa fase importante também da equipa pode jogar a número 8 e é um jogador de extrema qualidade, é o Paquetá. Com certeza, quando estiverem todos disponíveis, podemos fazer uma rotatividade consoante os interesses da equipa, e aí vamos ter maior soluções, porque sabemos da importância do Jorginho, mas também sabemos que temos outros jogadores que, quando um jogador está abaixo, podem colmatar, e neste momento ainda não o temos. Professor, boa noite. Lucas Golatti, Rádio Galera. Um dos problemas do Flamengo nos últimos jogos vem sendo a pouca pressão na bola. O Flamengo consegue colocar dentro dos jogos. Por que você acredita que o Flamengo não está conseguindo pressionar tanto a bola? E até no gol contra o São Paulo foi uma falta de pressão na bola, cruzamento para o Calleri. E também até em bloco alto, né? O Flamengo conseguir pressionar mais efetivamente a equipe adversária. Por que o Flamengo está tendo esse tipo de dificuldade? Obrigado. Não, é assim, quando você fala que nós temos 75% de posse de bola, é que temos a bola em nosso poder há muito tempo. Com certeza gostávamos de ser mais efetivos, já tivemos fase que éramos mais efetivos. Como já lhe disse, neste momento a equipa não está no seu melhor. Eu ando no futebol há muitos anos e não estou aqui e não sou fazedor de opinião para dar informação consoante eu quero. Eu dou a informação da realidade. Não estamos no nosso melhor momento e temos que reagir e temos que ser melhor na capacidade de pressão, como melhores na efetividade da construção das jogadas. Não podemos ter uma posse de bola que circunde a bolas e depois não temos
a real efetividade na criação de remates ao gol. Professor, aqui Valéria Possamay, RBS TV. De alguma forma, essa postura do Inter, especialmente no primeiro tempo, ela surpreendeu? E eu pergunto isso porque até o torcedor que veio hoje aqui acompanhar o Inter, né, o Inter vinha de uma sequência de 4 derrotas seguidas, né, não vinha apresentando um bom futebol e o primeiro tempo surpreendeu muito até o torcedor. A você também, a seu time, de alguma forma? Obrigado. Não, porque esta equipa do Inter, como eu disse anteriormente, já mostrou também qualidade. Estava num momento difícil, foi empatar ao Rio de Janeiro na primeira volta, voltamos a empatar hoje aqui com eles, e é uma equipa que estava num bom momento, mas o futebol é assim, as coisas mudam rapidamente, não há maus momentos que durem, nem há bons momentos que durem para sempre. Por isso a gente tem que gerir este tipo de situações, mas com certeza que a equipa é uma equipa de qualidade. Ok? Obrigado. Bem, tá aí Leonardo Jardim, então, até meio cabisbaixo, mas respondendo as perguntas, falando de um Flamengo que precisa melhorar, de um Flamengo que precisa retomar o futebol antes da Copa do Mundo e falando que realmente eles não conseguiram encontrar isso ainda. O que é que vai fazer? Floreou a questão. Ele enxergou exatamente as limitações que o Flamengo teve. O que ele não tem mostrado enxergar, e não acho que também mostraria na entrevista, é o caminho para melhorar. A solução, exatamente. E por isso eu acho que ele estava abatido, porque ele percebeu exatamente os motivos repetidos, não foram motivos inéditos, motivos... A coletiva de hoje foi muito parecida com a coletiva contra o São Paulo. Contra o São Paulo, o Flamengo estava jogando em casa, conseguiu pressionar mais na reta final, chegou a virar o jogo, mas o Wallace já estava impedido, etc e tal. Chegou a virar, não, chegou a fazer 2-1, mas o Wallace estava impedido. Sim. Mas esse abatimento dele, foi uma entrevista apática, embora consciente, é porque ele viu o time cometer o mesmo tipo de erro, e ele sabe, e as perguntas foram nesse sentido, as perguntas foram cobrando o Jardim pela falta de jogo do Flamengo, de jogo ofensivo do Flamengo. Por isso acho que ele sentiu um pouco, porque ele reconhece a limitação que o time vem mostrando nos últimos 2 jogos para ser agressivo, para fazer um começo forte, com um gol rápido, como ele gosta e como ele falou. E ele fala do Varela, né? É exatamente o que o Varela falou. A gente precisa passar esses próximos 10 dias treinando e para mostrar um futebol diferente do que temos mostrado até aqui. Então, é isso, assim, é o Leonardo Jardim que sabe exatamente que esse Flamengo pode muito mais, mas ele não consegue entregar esse futebol que se espera. Nem no jogo contra o São Paulo, nem nesse jogo contra o Internacional. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Pesolano, tá? E ele fala algumas vezes, inclusive, precisamos trabalhar, precisamos fazer ajustes. Fica muito claro a cada pergunta que os colegas faziam e ele deixava, não, precisamos ajustar isso, precisamos corrigir. Então, ele já está ciente dos problemas que vêm sendo apresentados e não foram só nos jogos de hoje. E é o bônus, entre aspas, de você não ter a Copa do Brasil agora. O Flamengo vai ter 10 dias para fazer uma intertemporada. Depois desses 45 dias parados por causa da Copa, não voltou na melhor forma técnica e vai tentar fazer esses ajustes para a sequência agora. E ele cita na coletiva o fato de que ele perdeu muita gente durante a Copa, porque o Flamengo tem muitos jogadores convocados e esses jogadores foram voltando em tempos diferentes nas eliminações das suas seleções, depois de terem trabalhado com técnicos diferentes, em modelos diferentes, chegarem em estágios físicos diferentes, e acho que o Arrasca é o melhor exemplo, né, que chegou arrebentado fisicamente. Isso é verdade, mas isso não vai servir de desculpa para o Flamengo, né? Inclusive a pergunta feita... E o Paquetá também, machucado por isso, depois de Copa, né? Nem voltou ainda, o De La Cruz com as suas questões, também. Etc e tal. E uma das perguntas feitas foi sobre o duelo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, pela Libertadores, que é daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas tem Libertadores. O Cruzeiro, que é um time nas mãos do Arthur Jorge, bastante intenso, muito vertical e muito intenso, mas que vem sofrendo com as lesões, com as perdas ofensivas, o time que vem sofrendo com as peças ofensivas. Mas em termos de intensidade, com e sem bola, especialmente para recuperar essa bola, o Cruzeiro vem mostrando mais do que o Flamengo esse aspecto nos últimos jogos. Então esse é um ponto de atenção. Vem sendo o Internacional, inclusive. Exato, né? Muito mais facilidade. Perdeu para o Botafogo em casa agora, que foi um resultado até um pouco atípico pelo que o Cruzeiro vinha apresentando. Então esse é um ponto de atenção. O jogo de intensidade, especialmente sem bola. O Flamengo foi um time sem bola permissivo contra o São Paulo, em alguns momentos hoje sem bola permissivo também,
se assim for contra o Cruzeiro, pode colocar em risco o confronto. O Flamengo ainda é favorito para o confronto. Mas não é uma vantagem quilométrica. É um confronto que teremos 2 bons jogos entre Flamengo e Cruzeiro, e o Flamengo tem que melhorar para chegar num nível mais competitivo para os duelos. E ele fala exatamente o que você falou, Zupac, sobre o início do jogo ser um jogo sempre muito intenso para o Flamengo ou para os times que ele já comandou aqui no Brasil, e ele fala, a gente não está conseguindo fazer isso no começo das partidas, o que dá uma certa vantagem para estarmos mais tranquilos no segundo tempo e mais no final do jogo. E é um Flamengo que precisa pressionar muito no segundo tempo para conseguir empatar as 2 últimas partidas com o São Paulo e com o Internacional. 2 empates, mas poderiam, inclusive, ter sido 2 derrotas. Olha, eu quero mostrar e falar sobre o Samuel Lino, porque se podemos olhar para um jogador do Leonardo Jardim, ou com o Leonardo Jardim, que melhorou foi o Samuel Lino. E temos os números dele nessa partida, não, desde a estreia dele com o Leonardo Jardim, tá? Sem o campeonato estadual. Então, 24 jogos, ele é o primeiro no ranking do time. 5 gols, 7 assistências, participação em gols 12, 16 finalizações no alvo, 39 chances criadas, 85 duelos vencidos, e tem o ranking dele no time com o Leonardo Jardim, ó, primeiro, segundo, e aí, né, sempre entre primeiro e segundo. E ele tem 5 gols antes do Leonardo Jardim, ele tinha já 2 gols marcados, que é quando ele chega, né? Ele chega, dá aquele bom momento, mostra um bom futebol, consegue marcar esses 2 gols, e aí depois ele cai de novo. Samuel Lino foi contra o Inter na Libertadores ano passado. Ele arrebentou, foi parar na seleção brasileira. Ele foi pra seleção, sim. Ele arrebentou. Mas não, ele já era um jogador olhado para a seleção brasileira antes de chegar no Flamengo. Ele chega no Flamengo porque ele já estava muito bem na Europa. Mas aí ele chega, faz uns 5 jogos muito bem, depois cai muito de rendimento e aí fica naquela oscilação. Agora ele começa a melhorar muito com. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí o Leonardo Jardim e agora os comentaristas da ESPN Brasil falando aí sobre o Flamengo. Cara, é decepcionante esse empate, principalmente o outro, que foi contra o São Paulo. O Flamengo agora, nesse momento, se complica, porque o Palmeiras está vencendo a sua partida contra o Vitória. E aí, o Flamengo vai ficar cada vez mais distante do título do Brasileirão. Fica ligado no nosso canal, depois vou trazer o vídeo para você com mais detalhes. Assim que acabar a partida do Palmeiras, a gente vai trazendo mais informações para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.